Aqui, ó, que vamos fazer. Vovó com o Leozinho vai viajar alguns dias. E aí a gente vai desgarrando aos pouquinhos, que vai ser difícil. Mas ele vai ficar aqui, cuidado da vovozinha. Né, Léo? Só não agora, porque ele foi trabalhar pra comprar fraldinha pro Léo e leite. Inclusive, eu e o Léo estamos com saudade. Então, gente, várias perguntas sobre esse assunto aqui. No exato momento que o Léo nasceu, ele foi colocado no meu peito. A gente fez o parto humanizado com a doutora Ana Cristina, que foi maravilhosa e tudo mais. O pediatra colocou o Léo no meu peito. Então, no exato momento que colocaram o Léo no meu peito, eu já vi que haveria uma dificuldade. Ele teve bastante dificuldade porque não tem o bico no peito. E ele nasceu um pouquinho antes da hora. Então, a gente já sentiu essa dificuldade no começo. Como não aconteceu essa primeira mamada de um jeito que o pediatra gostaria que fosse, do jeito que a gente gostaria que fosse, a gente contratou imediatamente a fono para ajudar nessa pega do Léo, para ver se era realmente a pega, o que estaria acontecendo, o que é. A fono foi lá visitar e a gente começou esse trabalho com o Léo. Extremamente estressante, o Léo ficava extremamente estressado. Eu sem entender absolutamente nada do que estava acontecendo, apesar de ter estudado todos os livros. E assim a gente continuou tentando por alguns dias esse trabalho com a fono, mesmo eu ficando extremamente estressada, porque ele chorava muito. Depois do trabalho com a fono, eu comecei a tentar sozinha e a mesma reação. E toda vez que eu tirava o peito para tentar colocar na boca dele, era a mesma reação que ele tinha. Logo depois disso, alternando, eu tava conseguindo tirar pouquíssimo leite, ordenhar pouquíssimo leite. Depois que eu vi que ele não tava pegando, eu comecei a tirar. E por recomendação do pediatra, a gente começou a alternar o leite materno com a fórmula. Um pouco depois, já pulando um tempo, o Léo foi diagnosticado com icterícia, com grau alto. E aí fomos tratar a questão da icterícia, fazer a fototerapia. Eu, mãe de primeira viagem, sabendo de nada que estava acontecendo na minha vida, o que está acontecendo. Fomos procurar as causas dessa icterícia que não foi diagnosticada no parto. Não sei falar com propriedade sobre esse assunto, mas na minha curiosidade eu fui querer saber o que poderia causar a icterícia. Pode ser nada, pode ser incompatibilidade sanguínea, pode ser doenças no fígado e pode ser baixa ingesta também. Excluímos a possibilidade de incompatibilidade sanguínea, excluímos a possibilidade de qualquer doença no fígado. E aí ficou na minha cabeça a questão da baixa ingesta. O peso do Léo tinha diminuído um pouco e foi aí onde eu tive a minha segunda lição importante. A primeira de todas foi o meu parto, que foi uma lição muito importante para mim, que depois eu vou falar com vocês. E a segunda lição foi que eu me preparei, eu queria muito, mas não aconteceu porque somos indivíduos. Era uma expectativa minha, mas eu não contava com o que ele queria, eu não contava com a opinião do Léo, eu não contava com o organismo do Léo. Então, aí foi da onde eu tirei a minha segunda lição importante. Foi sofrido para entender, ainda estou tentando. E muitos dias eu me sinto frustrada com isso, porque eu sei o quanto a amamentação é importante. Mas a minha lição que eu tirei foi isso. Eu prefiro ver o meu filho engordando, com saúde, do que ficar aqui fazendo uma coisa que é uma expectativa minha, tentando uma coisa minha. Então, galera, esse é um assunto que eu quero muito falar com vocês. E usar a minha influência para uma parte boa. Ou pelo menos tentar, porque eu sei que muita coisa que a gente passa precisa ser experiência mesmo, assim. A gravidez do Léo não foi uma gravidez planejada, mas desde quando eu descobri que eu estava grávida do Léo, eu comecei a me aprofundar nos assuntos sobre maternidade, sobre gravidez, parto, e me apaixonei pela ideia do parto normal, me apaixonei mesmo. E a partir desse momento eu comecei a viver para isso. Eu comecei a estudar livros, filmes, Renascimento do Parto, assistir milésimas vezes, tudo que me indicavam, documentários, relatos de parto, era a minha vida se tornou essa. De tanto amor que eu tive por essa técnica, por essa ideia do parto normal, eu romantizei esse momento. Eu ficava imaginando flores e corações e borboletas. Inclusive, quando eu falei que eu ia falar aqui com vocês, falei pra minha obstetra, ela falou, fala a verdade, porque muitas mulheres precisam ouvir isso de você. O parto normal, ele é muito mais selvagem do que romântico, sabe? E uma coisa que todo mundo precisa saber é que depende muito pouco da gente, assim.
um monte de questões fisiológicas de natureza que pode acontecer ou pode não acontecer. E se não acontecesse, e aí? Seria mais uma frustração que eu teria criado na minha cabeça, que eu conseguiria porque eu estudei, sendo que é o nosso corpo. Eu não tenho o controle total do que acontece na minha vida sobre como o Léo quer vir ao mundo. Aconteceu, foi como eu imaginava? Não foi como eu imaginava. Eu achava que doeria tanto renascer. Eu não achava que doeria tanto renascer. Mas aquele momento do parto fica muito pequeno. Aquele momento do parto, para mim, foi apenas uma preparação para o que me aguardava nos próximos dias, porque todo dia é um renascimento diferente. Todo dia você se sente morrendo para você mesmo e renascendo para o seu filho, como mãe, todos os dias. Beleza, Marília, mas eu não tenho vontade de ter parto normal, não quis ter parto normal, quis ter cesárea. Me preparei para ter um parto normal, tive uma cesárea, sou menos mãe por causa disso? Não, meu querido, você só tá participando de todo o processo que é ser mãe com todas as suas filhas. Se eu pudesse, eu pegava todas as mães, as grávidas, as que já são mães, e colocava dentro de uma caixinha. As do parto normal, do parto natural, do parto cesárea, as que amamentam, as que não amamentam, as que trabalham fora, as que não trabalham. Então, estou me abrindo aqui, dizendo que toda a solidariedade do mundo a todas as mães, assim. Todos os processos, todas as suas escolhas do seu filho, é o processo que você precisa passar e você é a melhor mãe que seu filho pode ter. Minha médica falou isso pra mim. Quero dar uma pausa nas perguntas aqui e mandar um beijo pra todas as mãezinhas que estão falando comigo aqui no direct. E dizer que se eu venho aqui com os olhos inchados, nesse momento tão importante, amanhã que eu vou completar 40 dias pra falar com vocês, é porque eu acredito que eu tenho alguma coisa pra passar pra vocês, e nem que essa coisa seja pra dizer que temos falhas, somos seres humanos, mas somos as melhores mães que os nossos filhos podem ter, tá? Espero ter ajudado vocês, pelo menos, pra dizer, nossa, ela passou pela mesma coisa que eu não tô sozinha no mundo. Esse dia chiclete naturalmente vai ficar.